aí galera, Sejam bem-vindos, calma né gente, que o babado tá forte. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer o Jéssica Responde, né? As perguntas que eu pedi para vocês fazerem lá no Instagram, para mim, algumas dúvidas, curiosidades que vocês queriam que eu respondesse. E aí eu deixei a caixinha de perguntas e aí eu trouxe para vocês. Antes de ir para começar esse vídeo, já gostaria de pedir que vocês deixassem o like de vocês, se inscrevessem no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho para poder receber as notificações a cada vez que um vídeo novo chegar, beleza? Então vamos lá. Eu iria colocar esse vídeo ontem, ele ia ao ar ontem, no sábado, só que aí a gente fez um passeio ontem em família e tinha poucas perguntas, então eu resolvi esperar mais um dia, né, para poder ver se chegava mais algumas perguntinhas. E postei ontem o dia do passeio para vocês. E aí hoje o pessoal resolveu acordar e encheu de pergunta. Algumas perguntas foram repetidas e aí eu coloquei mais ou menos aqui, né, para poder responder a vocês. Um erro que eu cometi, eu não coloquei o nome das pessoas que perguntou, me perdoem. Primeira vez que eu tô fazendo, né, amigos? Mas eu agradeço a todos que fizeram perguntas, a todas que mandaram. Teve muitos elogios, muitas coisas boas. Não é pergunta, é só um elogio. Parabéns pela mãezona que você é, pela pessoa que você é. Então eu agradeço de coração, tá bom? A todos que desprenderam tempo. E vamos lá, eu separei algumas perguntinhas, como eu disse, foram muitas repetidas, mas todas respondendo uma vai responder a outra, né? Então, a pergunta que colocaram foi: como é ser mãe de 3? Ser mãe de 3 é ter tudo triplicado, né? É ter trabalho triplicado, é ter dor de cabeça triplicada, mas é ter o amor triplicado também. Então, é tudo na sua dosagem, né? Com os desafios, com as dificuldades, mas também é prazeroso. Cada dia você aprendendo cada vez mais com os bens, né? Então, ser mãe é gratificante pra mim, né? É um jogo de videogame. Cada idade é uma fase e cada fase é um aprendizado, né? Então, ser mãe de 3 é ter tudo em dose tripla, certo? Outra pergunta que fizeram: como você tem paciência para fazer as atividades de culinária com os bebês? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que eu coloco na minha cabeça, é que são crianças. Por ser crianças, elas vão sujar, elas vão fazer de uma forma que não é certa, elas estão aprendendo. Então, quando eu coloco isso na minha cabeça, que elas são crianças e que estão em fase de desenvolvimento, eu consigo ter paciência, ter mais calma, porque eu já sei o que vai acontecer. É claro que se eu devolvo para uma criança, principalmente meus filhos na idade de 8, 3 e 2, obviamente que eles não vão acertar, quebrar o ovo certinho e tudo, né? Então, eu busco primeiro entender cada um deles e saber que eu preciso ter paciência. Se eu inventei, né, de fazer culinária com eles e recomendo a gente fazer com as crianças, né, as atividades de culinária e tudo, não vai sair perfeição. São crianças, né? Então, o primeiro ponto é você entender que você está lidando com crianças. Outra perguntinha que fizeram: no seu vídeo, eu vi nos stories, você brincando com os bebês de massinha. Eles não melam tudo não, e se eu fizer com meus filhos, eles vão espalhar tudo pela casa. Como você consegue para conter eles? Então, o primeiro ponto que eu faço é limitar, né? Quando eu vou brincar de massinha com eles, eu digo: olha, a massinha é só na mesa. Se a massinha é só na mesa, eu não deixo ir pro sofá ou eu não deixo pro canto. Então, eu começo a trabalhar o limite. O limite é a mesa. Nós vamos brincar de massinha, então nós vamos brincar na mesa. Né? Se você não quiser brincar na mesa, não, nós vamos brincar de massinha no chão ou determinada área. Então, eu limito, né? Esse momento de brincar de massinha, eles já sabem que é na mesa, sentadinhos, brincando na mesa. Então, se você acostuma os seus filhos, se você acostuma eles a limitar e botar limites dizendo que é aquilo e permanecer naquilo, dá certo, tá bom? Então, a primeira dica que eu consigo manter eles é essa, é limitar para eles, né, aquele momento. Vamos brincar de massinha e nós brincamos de massinha na mesa. Por quê? Porque na mesa tem a toalha específica para não grudar, para não espalhar pela casa. Mãe, eu quero descer. Não, quer descer, então deixa a massinha aqui em cima e aí você desce, né? Mas aí o limitar as crianças, elas vão sim obedecer, né? Vão fazer com o passar do tempo. Nenhuma criança ela obedece de imediato, né? A gente tem que fazer gradativamente. Outra pergunta: como você começou o seu canal?
Então, o Bernardo sempre quis ser youtuber, né? Depois que ele descobriu que era youtuber, que filmava e tal, essas coisas, ele sempre quis ser youtuber. Só que a gente nunca tinha tempo. E aí foi quando a gente entrou na pandemia. Na pandemia a gente passou a ter tempo, né? Que a gente só ficava em casa. E aí o Bernardo disse, mãe, vamos fazer nosso canal do YouTube, que agora a gente tem tempo. E aí a gente começou, eu disse, não, vamos fazer. E a gente começou fazendo os vídeos de desafios em casa com a família mesmo, né? Os que estavam em casa. E aí o povo foi gostando e tudo. E aí a gente foi dando continuidade, né? E estamos até hoje, temos 1 ano e meio, mais ou menos. Não, a gente começou em abril, né? Fizemos 1 ano e 1 mês, mais ou menos, né? Daqui a pouco a gente faz 1 ano e meio. Mas começamos através do Bernardo, né? Que sempre quis ter um canal do YouTube e quis tentar fazendo vídeo, essas coisas. Então, nós começamos daí. Você é formada em psicologia? A outra pergunta. Se não, deveria investir na área, pois acho que você leva muito jeito. Então, eu sou formada em pedagogia, né? Eu sou pedagoga. A minha área de atuação é essa. Mas eu fiz muitos cursos mesmo, né? Na área que envolve educação infantil, de todos os aspectos, na questão criança especial, formação infantil, alimentação, tudo que você imaginar que envolve a área infantil, eu fiz por prazer, por gostar, por entender esse mundo, né? E aí, hoje, eu me beneficio disso porque eu aplico nos meus filhos, né? Então, as atividades lúdicas, culinária, essas coisas, é tudo frutos de todo o meu estudo que eu tive, né, alguns anos atrás e continuo estudando. Então, onde tem live, onde tem recursos que eu possa fazer nesse quesito de formação, eu sempre procuro me atualizar. Mas pretendo um dia fazer minha pós-graduação em psicopedagogia, né? Já que eu tenho pedagogia, então fazer a psicopedagogia para aprofundar mais, né? Para ter mais outros recursos, para aprender mais e entrar nesse mundo, né? Que é o que eu gosto de fazer, que é formação infantil. Você é uma pessoa muito organizada. Como você lidar com a bagunça dos bens? Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de limpeza, de organização. Quem me conhece sabe. Mas depois que eu tive os bens, eu passei a me policiar um pouco mais, né, nesse quesito, porque eu sabia que criança bagunçava, que gostava de espalhar brinquedos, essas coisas. Então, como eu já falei anteriormente, eu comecei a dar limites, né? Então, eu arrumo a casa, eles pegam os brinquedos e espalham por toda a casa, beleza. Eu já ensinei a eles que quando eles acabarem de brincar, a gente cata os brinquedos e coloca de volta. Então, desde pequeno, eu sempre venho levando eles por essa direção. E aí, acontece facilmente, não tenho dificuldades com relação a isso. A minha casa ela não vive tão bagunçada, apesar de ter 3 crianças. Só no dia que eu deixo assim, faço o que quiser. Aquele dia que você tá cansado, aquele dia que você sabe. E aí eu deixo e eles tiram lençol do lugar, tiram travesseiros, tiram essas coisas. Porque eles verem que eu não tô reclamando, aí eles aproveitam, né? Pintam e bordam. Mas não é sempre que eles fazem não, né? Então, eles sempre já sabem, assim, quando a gente vai dormir, essas coisas. O Benjamin, que é o do mês, já diz, vamos guardar os brinquedos. E aí ele já sabe que tem que botar na caixinha lá, no lugarzinho certinho, tudo, né? Então, eu não tenho tanta dificuldade, mas confesso que no começo, não me adaptar à bagunça que existe, né? 3 crianças, é um pouco difícil, mas dá pra levar de boa, né? Não são tão bagunceiros assim, não. Então, como você faz para conciliar casa, filhos e trabalho? Então, planejamento, né? É a chave de tudo, é você organizar, fazer um planejamento, né? Eu gosto de arrumar a casa durante a noite, adiantar o almoço um dia antes do outro dia, para que no outro dia eu possa ter um pouco de mais tempo com eles, né? E ter tempo para poder sair para o trabalho. E, o que mais? É isso mesmo, casa, filhos, e ainda tem o tempo pro marido, a gente assiste muito filme junto, série, quando eles dormem, então a gente vai faz um planejamentozinho durante a sua semana e dá certo, dá pra conciliar tudo, tá bom? Então, a última pergunta que fizeram é qual o seu lema de vida? Então, eu acho que nosso lema de vida, o meu lema de vida, ela acontece por fases, né? Então, cada fase da nossa vida a gente tem um lema, né? Vamos dizer assim. O meu, nesse momento que eu estou vivendo na minha vida, eu vi uma frase, né, que me representa muito e é o que eu estou carregando comigo. Eu tenho até ela escrita aqui, que ela é assim: aprendi que o amor chega no tempo certo, a maturidade vem com o tempo, vem aos poucos, família é a base de tudo,
bons amigos, contamos pelos dedos. Aprendi que dias melhores sempre chegam e que ser feliz não é preciso de muito, só o essencial. Então, essa frase ela me define hoje, né? Então, é justamente isso, né? Família, amigos, o essencial, a maturidade, com tudo a gente vai aprendendo. Então, é isso. Essas são as perguntas que vocês fizeram pra mim no Instagram. Muito grata a todos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Recebo muitas mensagens. Continua, posta mais coisas, a gente gosta de estar vendo e tudo. Realmente a correria pra mim é muito grande, então peço perdão. Não é difícil conciliar tudo ao mesmo tempo, nem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas na medida do possível eu vou aparecendo por aqui, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada e tchau. Até a próxima.